Boa noite novamente. Nós estamos voltando agora para a nossa transmissão a respeito de justiça restaurativa. A gente estava conversando aqui com a doutora Janine Matos, que é juíza de direito em Poções, e a gente estava ressaltando uma série de características que compõem a prática da justiça restaurativa. A gente compreendendo que a prática da justiça restaurativa é um método adequado de solução de conflitos. Ou seja, a gente sabe que a sociedade, o conflito é inerente à convivência social, né? Mas como a gente faz para resolver os nossos conflitos? Tradicionalmente, o direito tem optado pelo ingresso de ações em que você tem partes que levam as suas demandas à justiça e você tem ali o Estado, na figura do juiz, que prolatam a sentença e que ali existe um mito de resolução ou de pacificação do conflito a partir da sentença. Mas na prática a gente tem visto, né, que muitas vezes essa resolução do conflito da forma tradicional ela é capaz de trazer novos conflitos. E a doutora Janine ela trouxe para a gente uma série de informações, trazendo inclusive a informação importante da própria origem da ideia da justiça restaurativa, um retorno a práticas que são muito antigas, e a gente pode relacionar essas práticas às práticas dos povos originários, né? E vem sendo amplamente aplicada no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Quando a gente vai dar uma olhada nesses tempos atuais, você vai ver uma sistematização acontecendo nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, e justamente a partir da verificação, né, do estudo da prática dessas comunidades aborígenes, né? E aqui, quando a gente vai e começa a ouvir a pessoa que tem a prática, né, e ela está chegando aqui, a gente vai vendo que como é que eu vou dizer, empolgante, emocionante, né, e que tem o condão de restaurar não somente, né, as relações entre as pessoas, como restaurar mesmo a pessoa no que diz respeito ao seu autoconhecimento e, pelo que eu estou vendo, restaurar mesmo o sentido de humanidade das pessoas que se envolvem com a prática da justiça restaurativa. Como as pessoas começam a se entender de uma forma diferente e passam também a entender o outro de formas diferentes a partir, né, dessa participação em processos de justiça restaurativa. A gente também viu aqui que pode até ocorrer algumas semelhanças com alguns outros instrumentos existentes de solução de conflitos, mas que não se confunde, por exemplo, com a mediação ou com a conciliação. Está tendo alguma coisa aqui com a entrada aqui de Janine, para a gente, que inclusive a ideia é que ela fale sobre o projeto Coração de Tinta, que é o projeto que ela coordena, né? E também, né, claro, as pessoas que estão curiosas provavelmente querem saber, né, como iniciar, onde é que vai buscar o conhecimento a respeito do assunto, livro, link, o que for. Janine, fala aí pra gente, agora a palavra é sua. Bom, eu vou falar dos livros básicos que eu li. O primeiro livro que eu li e que fez todo sentido para mim e inspirou na idealização do projeto Coração de Tinta foi A Imaginação Moral, de Jean-Paul Lederac. Ele fala sobre a arte e a alma da construção da paz. Outro livro fundamental para mim, o Trocando as Lentes, de Howard Zeh. Você vai ter uma noção do que é a justiça restaurativa.
E todos os little books da Palas Atenas, né, que traduziu os little books do Centro de Justiça e Construção de Paz do Instituto Howard Zerr, começando pelo little book da Justiça Restaurativa. Esse é uma fonte interessante também. Além disso, eu recomendo muito a leitura de Marshall Rosenberg, A Comunicação Não Violenta. Foram os 3 livros básicos, assim, bem básicos. Daí, foi como eu estava falando no finalzinho da live. Você começa a leitura, você olha para si, olha para o seu território de violência, e aí vai sentindo o caminho. E vai se conectando a pessoas, vai descobrindo quem escreve sobre isso, quem fala sobre isso, consultando, porque é um universo muito grande, de coisas múltiplas, assim, de ações múltiplas, de programas múltiplos, mas basicamente meu caminho foi iniciado por essas 3 obras. Quanto ao projeto Coração de Tinta, contando assim rapidamente nossa história. O projeto Coração de Tinta, ele é um projeto interinstitucional, comunitário, interdisciplinar também, até um pouco transdisciplinar, em que ele foi iniciado na cidade de Piauí, quando eu era juíza da Vara Crime. Ele integra, a gente iniciou, né, com a integração básica da Polícia Militar com o Poder Judiciário e psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, advogados, voluntários da cidade, da comarca, e nós montamos uma rede, porque eram pessoas todas que tínhamos o interesse de dar um significado maior à pena do crime de uso de drogas, que era a pena de advertência. Então, tudo inicia daí. Eu queria fazer uma pena de advertência que fosse significativa e que fosse ao encontro da política pública da lei de drogas, que diz que o trato com o usuário é um trato de saúde pública e não de segurança pública. A essa época, eu não conhecia a justiça restaurativa, eu só não via sentido naquilo que eu fazia. Do usuário chegar diante de mim, eu adverti-lo. Claro que eu não falava com essas palavras, mas a impressão que eu tinha era de dizer, menino, não usa droga não que é feio. E ele saía dali, usava droga de novo. Eu queria algo que fosse diferente. E aí eu fui encontrando pessoas. Você não cria um programa de justiça restaurativa sozinho. Um programa de justiça restaurativa, ele é um programa de rede. Você vai agregando pessoas. Então, assim, eu tive um encontro com a Araceli Schettini Paiva, que é outra pessoa que eu recomendo muito você convidar para uma conversa. Ela é uma psicóloga, ela trabalha há 17 anos com dependência química, hoje ela é coordenadora do CAPS em Vitória da Conquista. E a Araceli começou a agregar em todos nós essa lente da saúde pública. Também foi muito fundamental o encontro com o Major Josevan. O Major Josevan, ele trouxe a Polícia Militar e trouxe algo muito importante para quem deseja construir paz. A gente que não é da área de segurança pública, a gente acha que vai dar tudo certo, né? Ainda mais se você tiver uma mente criativa igual a pessoa que vos fala. Eu sou aquela que tenho 1000 ideias e acho que vai dar tudo certo, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro, quem me acompanha sabe. E eu me recordo de uma frase que a minha professora Elaine, que ela é uma pacifista e uma pacificadora também, ela já atuou em zona de guerra, mesmo, literalmente. Ela é norte-americana. E num curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, uma frase dela, ela falou assim, olha, quando nós chegamos em uma zona de guerra, a primeira coisa que nós nos preocupamos é com segurança, abrigo e mantimentos. A gente só faz ações de restauração e cura a partir do momento em que a gente garante essa segurança, abrigo e mantimento. Eu traduzi isso internamente com o seguinte pensamento: eu só faço práticas restaurativas primeiro se eu garantir segurança. E tem alguns territórios de violência em que eu só entro se efetivamente eu estiver acompanhada da força de segurança pública.
E por isso que é tão importante a gente incluir, eu entendi que era muito importante incluir a Polícia Militar nesse projeto de construção de paz. E encontrei um terreno muito fértil. Quem somos nós para falar de violência para a polícia? O que eu conheço de violência, eu escuto narrativas de violência num gabinete com ar-condicionado ligado e, em regra, segura por um policial militar que se coloca entre mim e o réu. O meu lugar no diálogo sobre violência é o lugar de quem escuta. É o lugar da escuta. É claro que eu também tenho as minhas experiências de violência como cidadã, né? Até, inclusive, as violências institucionais, que todas as instituições hierarquizadas a gente acaba reproduzindo violências estruturais dentro das nossas instituições. Nesse espaço eu tenho lugar de fala. Mas essa violência diária do cotidiano, etc., nós precisamos muito ouvir a polícia. Eu encontrei, através do projeto Coração de Tinta, na Polícia Militar, um terreno muito fértil de imaginação moral. Tinham coisas engraçadas. A gente sempre começava as nossas capacitações com alguma arte, né? Então, assim, com a música, com a poesia, com algo que nos mobilizasse emocionalmente. E, Guilhermes, a maioria dessas partes artísticas, quem faziam eram os policiais militares. Sabe, a gente viu policial militar recitando poesia, eu vi policial militar cantando música, eu vi policial militar interpretando algum texto. Então, assim, são coisas que o meu pensamento limitado e estereotipado imaginava que não existisse. Eu achava que policial não abraçava e que não demonstrava afeto, e isso não é verdade. Eu achava que o policial, ele perdia a paciência muito rápido. E quando eu me aproximei deles e fui ouvindo as histórias dele, ouvindo as histórias dos outros da comunidade, eu descobri que o meu grau de resiliência, ele é muito menor do que eu vi em muitos policiais militares. Então, essa troca, ela foi muito rica. O que o projeto Coração de Tinta fez? A gente descobriu que nós precisávamos criar espaços de escuta e fala. Espaços que permitissem que os policiais e nós da sociedade, não policiais, né, e outras instituições, que nós nos conectássemos a nós mesmos, às nossas instituições, aos nossos pares, às outras instituições e à comunidade. E essa foi a grande riqueza do Coração de Tinta. Se vocês olharem no nosso Instagram, vocês vão ver momentos nossos na escola. A gente fez círculos entre policiais e usuários de droga em centros de recuperação. Né? Eu falo dos policiais, mas não foram só os policiais. Assim. Na rede do Coração de Tinta, para que ela acontecesse também, eu contei com a equipe de servidores que, cara... Assim, acho que toda a gratidão do mundo que eu puder apresentar, eu nunca vou conseguir superar. E não só os servidores que trabalham com a justiça restaurativa mesmo, né? Os facilitadores de justiça restaurativa. Nós, juízes, precisamos da prestação jurisdicional e nós temos metas. O CNJ nos estabelece metas de produtividade. E isso deve ser assim mesmo. Eu tenho minhas restrições, assim, um pouco, mas eu consigo entender que existe um planejamento estratégico e as pessoas também anseiam por suas sentenças, pelas decisões, elas querem encerrar o ciclo. E esse ciclo precisa ser encerrado. E para que a gente pudesse fazer as ações restaurativas na comunidade, eu precisei de servidores que assumiram essa parte do cumprimento das metas. E colaboraram fortemente para isso. Né? Então, eu brincava que eu falava assim, a gente tinha o núcleo de produtividade e o núcleo restaurativo. E era muito bonito de ver lá em Piauí isso acontecendo. Sabe, assim, eu tive uma equipe que assim, foi... Até hoje é muito doloroso. Eu não consigo me despedir dessas pessoas. Eu ainda brinquei com o colega Rafael, que foi para Ipiau. Agora eu falei, Rafa, aguente aí, que vira e mexe, eu vou estar aqui saudosamente querendo voltar nesse espaço, porque foi muito rico.
para além disso, também a comunidade. Sabe, assim, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, pessoas que para quem a justiça restaurativa fez sentido, que agregaram, e a gente fez muitas trocas, muitas e infinitas trocas. Então, a gente fez os círculos em vários ambientes. A gente teve a oportunidade de fazer círculos no presídio, com as presas, né, dentro da área prisional. Uma das experiências, assim, mais impactantes para mim, eu lembro que nesse círculo tinha uma das presas que ela voluntariamente passava o objeto da fala e não respondia as perguntas. É uma possibilidade dentro do círculo. Porque na justiça restaurativa é convite, né? Você se manifesta se assim desejar. E ela passou o círculo inteiro sem falar. Aí eu dei de fazer uma pergunta. Eu perguntei assim: você se sentiu livre no círculo? Nós todos respondemos, né? Quando o objeto da fala chegou na mão dela, ela falou assim: esse eu quero responder. O que a gente fala no círculo é confidencial, mas como vocês não têm como, né, saber quem é ela, em qual lugar a gente fez, eu vou contar só a título didático mesmo. Assim. Ela pegou o objeto da fala e falou assim: eu me senti livre, porque vocês olharam para a gente. E no olhar de vocês não tinha medo. Vocês não tiveram medo da gente. E vocês me olharam como ser humano. E como eu me senti ser humano de novo, eu me senti livre de novo. Isso é justiça restaurativa. Sabe, assim, esse é um dos milhões de depoimentos que a gente escuta dentro do circo, mas que faz todo sentido. Sabe, a gente precisa... É você buscar o humano das pessoas. E de qualquer pessoa. Pode falar. Não, eu só fiz isso. Não, não, tá. e, assim, você falando assim, já que você acabou já interrompendo a fala, você falando assim, essa questão, né, eu, sei lá, me recordei de outras ações que eu já participei, não são ligadas à justiça restaurativa, mas a gente vai sentindo, né, principalmente em camadas mais vulneráveis, o quanto as pessoas têm a necessidade de serem notadas enquanto seres humanos. Né? De alguém chegar para elas e mostrar no próprio olhar e na forma de tratar o quanto essas pessoas precisam ser respeitadas. Né? E o quanto você assim, faz diferença na vida dessas pessoas. Eu vejo você e eu estou aqui. Olha, Guilherme, isso é de todo ser humano. Não é só nas camadas mais baixas. Eu sou juíza e tem momentos em que eu tenho essa necessidade de ser vista. Sabe, Sim. assim, porque uma coisa é você, enfim, você ser visto, outra coisa é você ser contemplado atenciosamente. Né? E existem as coisas que nos invisibilizam. A toga, a farda, né? O jaleco. O professor não usa mais jaleco, mas teve sua época que usava, né? Sim. Hoje eu não sei assim, qual é o objeto específico que te invisibiliza. Mas o próprio título professor, em algum momento, sim, invisibiliza o ser humano, Guilherme. E tem um momento em que você... E na nossa área, você tem aquela coisa, né, do vocativo, doutor. Isso, o Isso doutor... cria uma... Assim, ó, a hierarquia, e aí é a coisa do pensamento complexo, né, que envolve a justiça restaurativa. Não é horizontalidade ou hierarquia, não, cara. A hierarquia ela é importante, ela existe e ela é estrutural na nossa sociedade. Para a gente romper com a hierarquia, a gente teria que romper com toda a sociedade. O que o caminho da justiça restaurativa tem me mostrado é que quanto mais a gente conseguir transitar e enxergar e se conhecer, conhecer o outro, para você saber qual é a ferramenta que você vai sacar na hora certa, no tempo certo daquele conflito, é que faz com que você construa paz. Em alguns momentos, a relação vai ser hierárquica e tá tudo certo. E isso é bom. Ordem é uma necessidade para todos nós.
Mas tem momentos em que a ordem não é o principal, que é o afeto. É o que eu digo, assim, conversando com os policiais lá em Piauí, eu digo que um dia eu vou escrever sobre isso. Aliás, se eu tiver a coragem de encarar o mestrado, que é o próximo passo que eu estou querendo dar, agora sim, entrar para o pensamento acadêmico, eu falo sobre uma tese que é o policial H2O. Eu vou usar o policial de exemplo, mas isso serve para qualquer ser humano. O que é que eu penso isso como policial H2O? Você tem uma essência, H2O, e essa essência ela não muda, então você é policial. Agora, a depender das condições de temperatura e pressão, você pode ir do estado sólido, transitar para o estado líquido e transcender para o gasoso. Então, quando a gente trabalha a não violência, o símbolo da não violência é esse aqui, ó. O que é que significa isso aqui? A gente divulga muito isso no Coração de Tinta. Tem pessoas que, diante do conflito e da violência, elas reagem assim. É aquela que diz assim, não vem não que eu bato antes de levar. Né? E em mim ninguém bate. Tem uns que reagem assim, que dizem, eu não vou bater, mas em mim também ninguém, né? Não venha que eu vou resistir. Não me Com toque. toda a minha força e não quero mais conversa. Existem aquelas que reagem à violência assim. Todo ato que vem de lá, ela aceita. E ela não reage. Né? E vai recebendo toda espécie de violência até sucumbir. E existem aquelas que agem assim. Não, não estou vendo, não é comigo. Né? Principalmente as violências estruturais, a gente é mestre, né? De reagir negando essa existência. Quem faz a escolha pelo caminho da não violência reage dessa maneira. Com essa mão, eu digo, eu contenho a sua violência. Porque a violência, quando ela existe, ela tem que ser contida, inclusive com ações de força, se necessário se fizer. Inclusive se gerar fins trágicos. Porque as ações violentas, elas precisam ser contidas. Agora, eu contenho a sua violência e com essa minha outra mão eu digo, eu acolho você. Entendeu? Então, ser restaurativo é ter essa consciência de você entender que em alguns momentos você vai trabalhar aqui na resistência. Por isso que você precisa entender de violência. E isso não te impede de ações de acolhimento. Então, quando eu converso com os policiais, por exemplo, eu digo, olha, cara, se tiver numa situação de violência em que a minha vida depender de uma ação sua, a sua vida também depender de uma ação sua, e vier uma agressão injusta, eu espero sinceramente que você reaja primeiro. Inclusive se disso vier um fim trágico. Agora, você conteve, cessou a resistência, aí você tem que gerar a capacidade de transitar de estado. Né? E é aquela hora que eu falo, você prendeu, algemou, não precisa mais usar palavras de humilhação. Você não precisa mais usar a força física. Porque a pessoa já está contida. E se você encontra esse mesmo sujeito, por exemplo, em um ambiente restaurativo, você pode aplicar uma constelação familiar. Você pode fazer uma escuta empática da história desse sujeito. Se vocês dois compartilharem a mesma fé, nada te impede de você orar por essa pessoa. É aquela hora que o policial, que também é professor, prende o rapaz e reconhece que foi um aluno dele. Você pode acolher. Você está contido, está preso, agora, rapaz, o que foi que aconteceu com você? Cadê seu pai? Por que você está aqui? Por que eu estou te encontrando aqui? Né? E no momento em que ele recebe uma pena num regime aberto, isso não te impede de direcioná-lo para algum programa, para algo que você conheça, que seja positivo. Então, o caminho da justiça restaurativa me mostra isso. Eu preciso muito me conhecer para eu entender os momentos que eu tenho que resistir, os momentos que eu posso acolher. E uma das coisas que eu acho muito importante também a gente falar é que na justiça restaurativa a gente acredita que a razão e fonte de toda a violência são as desigualdades de poder, das relações de poder. A violência, ela nasce da desigualdade.
Ela não tá, a origem dela não está na riqueza, na pobreza, não. Toda relação desigual de poder, em que existe opressão, ela é uma relação violenta. E a gente precisa olhar muito para isso, inclusive para aquelas violências mais estruturais. E o grande legal da justiça restaurativa é a gente abrir espaços seguros de diálogo sobre isso, que não sejam espaços de debate. Não é. E com isso, assim, eu não estou tirando a importância do ativismo e dos momentos do panfleto, porque é necessário. Do debate, da resistência. Eu sempre falo isso em todas as minhas falas. O radical, na minha vida, tem uma grande importância abrir meus olhos para as minhas violências estruturais, para aquelas que são tão estruturais que eu não consigo enxergar. E, às vezes, um ato radical que vem de lá me faz dizer assim, meu Deus, eu nunca tinha olhado para isso. E o que eu faço hoje? Como o meu perfil é o perfil restaurativo e do diálogo, eu trago essa visibilidade num espaço seguro em que a gente possa falar sobre isso sem julgamento. No que David Bohm diz lá no livro dele sobre diálogos e redes de convivência, que ele fala o seguinte, o diálogo é apenas para você suspender pressupostos. Né? Você suspende o seu pressuposto para gerar consciência coletiva, ou seja, ciência comum do que cada um pensa. E uma vez suspenso esse pressuposto, eu posso escolher mudar de ideia. Ou então, eu posso dizer, entendo, vejo o seu pressuposto, conheço ele, e eu continuo aqui com a minha ideia. E eu respeito e deixo você falar. Eu lembro de um dia que, conversando com a capitã Larissa, a gente estava conversando sobre o círculo, né? E eu dividindo com ela como era um círculo e tal. E aí ela me fez uma pergunta assim: Nini, mas e se eu estiver fazendo um círculo e alguém, sei lá, até um colega lá, falar uma coisa super machista, o que eu faço? Aí eu falei, você escuta. Dentro do círculo você escuta. Aí ela, eu falei, E você sai do círculo com o conhecimento de que o seu colega é machista. E aí você vai construir a sua relação com ele de uma maneira informada. É machista? Não. Pensa de forma machista nesse ponto. Porque outra coisa que eu também aprendi nesse caminho foi abandonar o máximo possível o verbo ser. O verbo ser congela as pessoas no tempo e no espaço. E na forma. Eu posso até dizer para você assim, Bilhardes, aquela fala sua foi machista. Você se aproveitou da relação de poder, né, em que você está numa posição superior e oprimiu aqui. Então, aquela fala não foi legal, atingiu em mim isso, eu me senti assim, porque tal coisa é importante. E essa necessidade minha não foi atendida. Esse é um diálogo que eu posso ter com você. Mas se eu chego para você e falo assim, pô, Guilherme, você é machista, cara. Eu não comunico nada com você. Eu não te dou a sua chance de você entender, mas machista, onde? Em casa eu tive uma vez um diálogo. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Inclusive para o elogio. Teve um dia que eu estava em Itabuna, eu fui parar num restaurante para almoçar, e aí o rapaz que toma conta dos carros pediu ao ônibus para parar para que eu pudesse fazer a manobra e entrar na vaga. Eu fiz a manobra, e aí esse rapaz chegou para o motorista do ônibus e agradeceu. Um agradecimento que seria meu. Aí eu entrei para almoçar, quando eu saí, eu falei com minha prima assim, baixa o vidro aí que eu quero falar com ele. Aí ele encostou no vidro, eu dei o dinheiro e falei assim, olha, o senhor é muito gentil. E aí ele ficou olhando para minha cara assim,
sem entender nada, eu me lembrei do livro de Marshall, porque isso eu aprendi no livro de Marshall, né? Eu falei, cara, quando eu digo a ele, ele é gentil, ele não estava entendendo o que eu estava falando. Aí eu falei assim, olha, Uhum. no momento em que o senhor agradeceu ao motorista de ônibus no meu lugar, foi um gesto de gentileza que eu admirei muito. Aí ele abriu um sorrisão de cá para cá. Você entende? Você dá a oportunidade da pessoa entender o que foi que ela fez, que foi positivo ou que foi negativo. Mas se eu digo para você, pô, cara, você é gente boa, tá, mas eu sou gente boa por quê? Do mesmo Uhum. jeito que eu te engesso, se eu digo você é machista, você é racista, você é não sei o quê, eu desconecto quando eu te coloco no ser. Agora, se eu chego para você e falo assim, olha, Guilherme, naquele momento, aquela frase atingiu dessa maneira, e eu te conto, mais uma vez, eu te conto a minha história. Uhum. Como que isso E eu te dou a você, oportunidade. uhum. E você sai do rótulo, né? E você compreende que todos nós somos seres complexos. Nós somos ao mesmo tempo bandidos e heróis. Exatamente, exatamente. Né? Essa E a questão. gente, uhum. E a gente reage das mais diversas maneiras, é, bom, dependendo da conjuntura que você esteja. É, Dependendo do que quantas acontecer. quantas vezes é aquela velha história, a gente engole um elefante, mas depois passa uma mosquinha e você estoura, e você engasga. Verdade. É, Né? eu vejo, até escrevi um texto sobre isso, antes da justiça restaurativa chegar na minha vida, né, que ele fala do etiquetamento ao diálogo. Isso é um assunto tão caro para mim que eu precisei definir o que era um diálogo para mim. E aí acabou saindo num texto, na coluna Sororidade em Pauta. Eu acho que, para mim, a maior fonte de conflito que a gente vive hoje é a perda da nossa capacidade comunicacional. A gente não tem déficit intelectual, a gente não tem déficit de valores, a gente não. Assim, pode até existir, mas não é o problema mais sério. A gente não tem conseguido avançar porque a gente perdeu a capacidade de conversar. A gente sabe discursar, né? Pregar, palestrar, mas dialogar. Eu falo, você me escuta, você me conta a sua história, eu considero o que você falou, coloco o meu ponto de vista, resisto naquilo que eu entendo que é violência e acolho aquilo que é interessante, que é importante. Esse é o grande desafio. E eu vi no caminho restaurativo muito disso, assim, né? Desse caminho do diálogo. Para mim, e isso transforma positivamente as relações. As pessoas têm sentido falta de relacionamentos. E relacionamentos em que elas possam entrar de maneira holística, íntegra. E verdadeira. E verdadeira, exatamente. E o último princípio da justiça restaurativa, eu falei todos, faltou só esse, e conecta muito com isso. Assim, nós precisamos de práticas para construir hábitos de vida a partir do nosso eu verdadeiro, que é bom, sábio e poderoso. No caminho da justiça restaurativa, você tem que parar e se perguntar diuturnamente, minuto a minuto, qual é a minha prática, e prática para gerar hábitos que relembrem e que eu consiga manifestar o meu eu verdadeiro, que é bom, sábio e poderoso. E essa sabedoria, Isabel Lima, que é minha mestre, minha mentora nesse caminho da justiça restaurativa, porque eu sou racional, apesar de ter um discurso emocional, né, muito grande e de chorar com quase tudo, eu sou uma pessoa muito racional. Eu racionalizo os meus sentimentos muito fortemente. E Bel, toda hora ela me puxa, ela fala, Nini, não é aqui, não é na intelectualidade, é aqui. Né? Os livros, eles deitam no círculo, pousam rapidinho e voam. Essa sabedoria, às vezes, é aquela sabedoria, por exemplo, que eu vi em Siri. Quem era Siri? Na comunidade de Cova da Onça,
no encontro de juízes, eu e Rodrigo descobrimos que existia uma comunidade de pescadores ameaçada por um grande empreendimento. E o modo de ser e de viver deles estava ameaçado, porque esse grande empreendimento estava oferecendo valores para que os pescadores vendessem os seus terrenos e eles pudessem construir ali, num resort, toda uma comunidade e uma história. Não, não sou libriana, sou capricorniana. Com ascendente em touro, viu? Segundo diz. Então, assim, o conflito era esse. E aí nos convidaram, a mim e a Rodrigo Brito, para irmos à comunidade, conversar com a comunidade. Né? Não para dizer se era para vender ou se não era para vender, mas para falar da riqueza cultural que eles eram, das questões ambientais que envolviam isso, do modo de ser e de viver. E aí a gente foi, né, para esse lugar, a gente ficou hospedado na casa de pescadores. Tem duas histórias interessantes sobre esse fato. Uma, eu me recordo de ter levado o Guilherme num desses parques aquáticos perto de Porto Seguro e perguntei a ele assim, falei, mãe, você gostou do passeio? Ele falou assim, mãe, gostei, foi bem legal, mas é igual aquele que a gente foi em Fortaleza. E aí quando eu olhei, arquitetonicamente, o empreendimento era exatamente igual. E aí ele falou assim, passeio bom mesmo foi em Cova da Onça. Que a gente ficou na casa do pescador, que a gente foi visitar todo mundo, a comunidade trouxe as apresentações culturais que eles faziam, que era muito rico. E aí, quando eu falava da sabedoria, teve um momento em que eles nos colocaram no barco para mostrar o espaço que eles iriam perder, né, o caminho que eles teriam que fazer para conseguir manter a pesca, se o empreendimento, né, ou seja, eles ficariam impedidos de pescar, porque a volta era tão grande que não dava tempo no dia você fazer a volta para chegar no lugar. E aí, durante esse navegar naquele mar ali de Cova da Onça, ele recitava poesias. E ele é analfabeto. Sabe? Esse é um ser bom, sábio e poderoso. Você aprendeu isso no livro de direito ambiental. Ele não. E eu não tinha nada para falar para aquela comunidade. Eu não tinha sabedoria nenhuma. E ali eu bebi de muita sabedoria. Sabe? São para essas relações. E tudo ressignifica, Guilhermes. Tudo. Antes de eu encontrar o caminho da justiça restaurativa, eu vou te dizer, eu me senti uma assinadora. Porque aquela equipe maravilhosa que eu tinha lá no Juizado de Piauí, e para o povo de Poções não ficar com ciúmes, eu tenho uma equipe maravilhosa hoje também, porque eu estou narrando de uma história de passado. Mas, assim, Deus foi bom comigo, porque me permitiu também ir para um lugar onde eu tenho pessoas maravilhosas colaborando comigo hoje. Mas, assim, aquela minha equipe maravilhosa era tão maravilhosa que, assim, juizado é produção em série. Então, você tem ali 9, 10 decisões diferentes e um volume enorme que você vai reproduzindo dentro daquele negócio. E eles eram tão colaborativos e inteligentes e conheciam tanto o processo que eles já me ajudavam colocando as decisões. E eu nem corrigir precisava, porque entrava tudo certo. Então, o que eu passei a ser? Nem a caneta eu fazia mais, porque o processo era eletrônico, a única coisa que eu fazia era apertar um mouse. E eu não fazia mais conciliações, porque tinha o conciliador, não fazia mais as instruções, porque o juiz leigo fazia, eu perdi contato com as pessoas. Eu deprimi, a magistratura para mim perdeu completamente sentido. Entende? Porque nós somos das ciências humanas, nós somos das ciências do relacionamento. A gente trabalha relações humanas. E a gente precisa se relembrar disso. Então, foi todo um processo, né? Você já estava construída no lugar, precisou se desconstruir e se reconstruir. E foi ótimo você falar dessa questão de desconstruir e reconstruir. Não é que eu desconstruí, eu agreguei lentes. O Howard Zell, o livro dele chama Trocando as Lentes. Quando eu comecei a ler, eu imaginei que era assim, trocando as lentes. Então, eu pego esse óculos, jogo fora, pego outro óculos e uso.
Aí ele tem um livro que ele fala da fotografia contemplativa, e nesse ele fala assim, não, olha só, a lente aqui não é nem do óculos, pense na máquina fotográfica. Algumas vezes você usa uma lente e dá um zoom aqui. Outras vezes você tira essa lente, usa outra lente, você não joga a lente fora. A depender do que você quer contemplar, do que você quer mirar, do que você precisa ver, mais de perto ou mais de longe, você acessa uma lente diferente. Então, vou dar um exemplo bem prático. Quando eu cheguei na vara crime de Poções, que estava sem juiz há aproximadamente 2 anos, sem juiz titular, eu peguei um acervo de 5.000 processos, com muita coisa para despachar, quase 3.000 processos conclusos. Não dava para eu ser restaurativa. Ali eu tinha que ser uma juíza o quê? Produtiva. Então vamos, gestão de pessoas, gestão de pessoal, gestão de processo, produção em série. Mas daqui mais ou menos 1 ano a gente conversa. Eu vou estar com um acervo de no máximo 2.000 processos atualizado e vou estar com uma margem de tempo para que a gente possa chamar as práticas restaurativas. Então eu não desconstruí nada. Até porque, Guilherme, vai ter um momento em que eu vou ter que ir para a resistência. E na hora que eu for para a resistência, nesse momento aqui, eu tenho que ser o melhor da guerra que eu aprendi. Porque a guerra tem sua importância. A arte da guerra. Né? Tem uma hora que vai ter que ser na resistência. Porque na hora, no meu entender, na hora que a dignidade humana ela é violada diante de mim, não tem conversa certa. Ali é minha hora de tensionar. Dali eu não arredo o pé nem 1 minuto. E a força que eu tiver que usar, minha, do cargo, do que tiver que ser, ali eu vou resistir. Porque tem coisas que não são negociáveis. Né? Coisas até são, mas pessoas e valores humanos não há o que negociar. Agora, cessou a resistência, eu acolho. Acolhimento. Entendeu? É o acolhimento. É uma coisa e outra. E o desafio é a gente transitar. Mas é isso, tem um monte de... Maravilhoso. Renata, sabe, essa Renata que está aqui, ó, Renatinha, linda, do Rio de Janeiro. Cara, eu não sei falar de justiça restaurativa. No dia que você convidar essa moça aqui para vir falar de justiça, ela trabalha... Renata Araújo. Renata Araújo, Vara da Infância do Rio de Janeiro, lá, ela tem um programa lá. Mas essa menina é nossa, assim, sabe, um vulcão. Ela, qual o contato dela com Coração de Tinta? A partir daquele episódio do George Floyd, nós no Coração de Tinta criamos um círculo de diálogos para assuntos difíceis. E chamamos os policiais para nós falarmos, dialogarmos em círculo sobre ocorrências policiais, racismo e protestos. No círculo. Não é um círculo fácil, não é um círculo doce, é um círculo difícil, mas riquíssimo, é lindo o círculo. E Renata é a minha pessoa ponte. Ela tem feito a ponte com os policiais do Rio de Janeiro. Então a gente já tem do Rio de Janeiro e de Santarém, no Pará. Então, a gente tem feito o círculo juntando policiais de várias realidades diferentes. Inclusive, se você conhecer algum policial aí de Itabuna, da sua convivência, etc., quiser indicar, basta mandar o direct para o Coração de Tinta, que a gente coloca no próximo círculo. E aí a gente tem descoberto várias coisas. Muitas coisas interessantes e importantes. E um dos próximos passos que eu pretendo dar é fazer círculos mistos, em que a gente tenha policiais e não policiais, até eu conseguir trazer ativistas do movimento negro, porque a gente também tem buscado ouvi-los, mas eu sonho, e vamos fazer o encontro dos ativistas com os policiais. Eu quero que eles venham à mesa, vamos contar suas histórias, reciprocamente, contar e ouvir as histórias, né? Para a gente gerar essa conexão. Vai acontecer tanta coisa boa. As duas últimas coisas para a gente liberar o povo. Para liberar o coisa e ir embora. Da pandemia.
uma das coisas muito ricas também que tem acontecido através, que o Coração de Tinta tem participado, aqui em Vitória da Conquista, a sociedade civil tem se organizado para atender, fazer ações humanitárias, em razão da pandemia, da crise econômica também que nós estamos enfrentando. Então, a gente tem igrejas que reúnem mantimentos, doações, etc. A polícia militar, ela vai às áreas periféricas, aquelas que só a polícia entra, cadastra as famílias. A gente vai fazer as entregas junto com a polícia, e quando termina essa entrega, a gente faz o círculo de construção de paz. Para que os policiais, não policiais, acho que ficou mudo aqui. Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Eric colocou aqui, mais alguém está ouvindo mudo? Para poder colocar para a gente aqui, só para saber. Eu vou continuar, que se mais alguém sinalizar, a gente vê de novo. Mas eu estou ouvindo. Eu estou aqui no retorno aqui do. Não, foi Eric mesmo. Eu desconectei aqui, estou com o computador acompanhando e estava dando retorno legal. Foi até bom isso ter acontecido. O Eric é um dos nossos facilitadores, ele é o responsável, assim, me ajuda muito com a mídia do projeto, as imagens. Ele é um grande facilitador de círculo também. Ele tem participado de programas de pais. É um dos pais mais presentes que eu conheço, bem de verdade. Assim, ele é um pai feminista. Cria a filha dele de uma maneira muito empoderada. É lindo de ver, assim. Coração de Tinta passa muito também pelas mãos de Eric, eu preciso falar disso. Mas, como eu estava falando, a gente abre os círculos para os policiais quando termina. E aí é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas acham que justiça restaurativa é coisa de gente fofa. Tem umas coisas bem fofas, a gente bota para desenhar, tem abraço, mas isso tem uma prática. E aí eu falei isso para os policiais um dia, né? Falei assim, não é, muito pelo contrário. E aí eles vieram ao círculo pela primeira vez, e a pergunta que eu fiz era um círculo reflexivo sobre ações humanitárias feitas por policiais militares, e uma das perguntas direcionadoras que eu fiz foi a seguinte: se você pudesse encontrar qualquer pessoa de qualquer tempo, presente, passado ou futuro, real ou imaginária, que você conheceu ou não, para contar o que você viveu hoje e viu hoje nessa ação, quem seria essa pessoa e o que você diria? Aliás, quando terminou o círculo, os policiais brincaram comigo e falaram: doutora, não é moleza não, porque ali eu vi pessoas, seres humanos, falando da avó, do vô, do pai, da pessoa, né, do Deus que ele crê, e chorarem naquele momento e dizer assim, porque o mais desafiador não é você encarar o outro, é você olhar para si. Olhar para si, olhar para sua história. E isso, algumas vezes, não é fofo. Né? A depender do grau de conflito interno que você esteja. Eu conheço a Eric. Gorete. Aí é Gorete, ela é também formada pela UESC, é advogada em Itabuna e é uma das nossas voluntárias dentro do projeto. Pessoa fantástica também. Fantástica. Meu sonho de consumo é Eric aceitar fazer uma live para falar sobre a experiência dele. Difícil saber se ele consegue, porque conseguir ele consegue, mas se ele vai querer, porque ele é tímido, é muito tímido. Mas se um dia ele conseguir e desejar, enfim, ultrapassar essa questão, é uma pessoa que tem muito o que compartilhar. Muito, muito, muito. É lindo de ver. Eu sempre olho eu escrevi, inclusive, um texto também na coluna Sororidade em Pauta, que é Um Mundo Menos Conflituoso para Liz. E Liz é a filha de Eric. Foi sobre uma situação que eu vivi com o Eric numa audiência. Olha a cara dele assustado. A gente viveu um conflito numa audiência que envolveu duas mulheres, elas passaram pelo juizado umas duas audiências e ele sempre estava comigo. E aí foi tão impactante que eu escrevi o texto. E à época a Regina, a esposa de Eric, estava grávida de Liz e aí eu quis homenageá-la, né? Dessa construção desse mundo menos conflituoso para Liz.
Esse texto também está na coluna Sororidade em Pauta. Se colocar no Google, consegue acessar. É bem legal. Eu vou pedir a você, teve reivindicação logo no início, e aí eu vou pedir a você para depois me mandar, né, pelo WhatsApp mesmo a lista desses livros, desse material para o pessoal ler, que aí eu vou colocar na descrição do vídeo, viu? Pronto. Tanto aqui quanto no YouTube. Aí eu deixo a descrição lá e para o pessoal poder pegar. Combinado, super combinado. E o último desafio, assim, que vai acontecer, que a gente está planejando com a Tenente Alice, que eu espero muito que aconteça e que espero contar isso mesmo. A polícia aqui fez uma ação humanitária com a população trans. E aí a Tenente Alice me perguntou assim, Nini, você faz um círculo com elas? Elas iriam adorar. Eu falei, eu faço com uma condição, que os policiais também participem. E aí ela disse que a gente vai fazer, né? Estamos nos programando para fazer de uma maneira segura também por causa da pandemia. E são os encontros possíveis, que dentro das nossas crenças limitantes a gente acredita que não acontece, mas eles acontecem. E é verdade. E você falando essas coisas assim, eu só fico pensando, né, em todas as possibilidades que a gente tem de se abrir para as coisas novas, se abrir para as pessoas, de conhecer, de compreender, né, essas particularidades, e é uma coisa fantástica, né? Você quer ver um outro encontro que aconteceu no Coração de Tinta? Teve uma vez que a gente, numa universidade, convidaram o Coração de Tinta, vamos fazer um círculo. Aí eu disse assim, olha, no Coração de Tinta, a minha equipe tem policiais. E aí o pessoal um estudante do movimento estudantil disse assim, não, mas policiais não entram no campus. Aí eu falei assim, não, mas eles vão entrar para o círculo de paz. Aí ele falou, só se tivessem farda. Eu falei, eu não vou tirar a farda do policial. Porque no círculo as pessoas entram de maneira holística. E no projeto Coração de Tinta, os policiais que desejam, eles participam com farda, faz parte, né, deles. Aí eles resistiram, eles disseram, não, mas tem uma questão histórica do movimento estudantil que a polícia não entra no campus. Para acontecer o círculo, a gente, na época, encontrou um terreno neutro, que foi a vara do júri de Vitória da Conquista, e fizemos o círculo com os policiais e com os estudantes, inclusive, do movimento estudantil. Depois desse círculo, Guilherme, eu tive a oportunidade de visitar várias universidades com policiais do Coração de Tinta, onde a gente aplicou as práticas restaurativas e que o policial pôde dividir com estudantes a realidade do ponto de vista do lugar de fala da polícia. E isso foi extremamente rico. É um outro momento histórico. A gente precisa entender que tem transições. Eu conheço a história do movimento estudantil. Eu sei que houve época e que efetivamente, e que a gente corre o risco de ter momentos em que o movimento estudantil tem sim que resistir. Eu contenho a sua violência, né? Principalmente se a gente tiver uma atuação que queira nos inibir do nosso pensamento, da cientificidade, daquilo que efetivamente é importante, e isso é importante. Agora, a gente também precisa entender que tem momentos em que a gente pode fazer uma outra forma de encontro. E isso tanto pode ser dentro de uma vara, de uma unidade jurisdicional. Isso pode acontecer numa praça pública, pode acontecer num quartel de uma polícia militar, isso pode acontecer com policiais dentro de uma universidade, né? E a gente viu isso acontecer. É a história de você querer. João Bosco, né? A questão é querer, desejar, decidir, é por aí. Tá bom, Janine, que coisa, mas a gente já rendeu aqui, vai dar quase uma hora, é uma outra live. Eu queria agradecer, assim, demais a presença de todo mundo. Roseli, do Mato Grosso, está aqui, é queridíssima, também tem um movimento fortíssimo no Mato Grosso, é facilitadora lá. Outras pessoas, eu confesso, não consegui ler todo mundo, por isso eu peço desculpa se passou alguém aí, mas
foi um momento assim, nem vi a hora passar. Espero não ter cansado você. Não, pelo menos a mim não, e foi muito, 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 muito bom, muito esclarecedor, né? E para mim mesmo é um momento muito especial, né? Tanto da gente, né, se reencontrar num papo como esse, né? E também de conhecer um pouco mais, começar a agregar algumas coisas aqui, né? E até aprender. E eu confesso que para mim foi desafiador ouvir você falar aqui da não desconstrução, né? Eu estou muito acostumado com desconstruir e construir. E aprendi cansa, hoje. Né? E eu quero lhe agradecer, né, por ter me ensinado isso, Janine. Né, que não é desconstruir, é você agregar. Né, porque também você tem a sua história, né, e cada um de nós tem essa história construída, e muitas vezes a gente precisa se socorrer dessa história e daquilo que a gente já construiu. Né? Então você não joga se você colocou aquilo na sua estrutura, é porque em algum momento na sua história isso foi importante para você. Sim. E uma das coisas que a justiça restaurativa também trabalha é na preservação da memória. Né? Sim. E é o transitar. Mas eu fico feliz, isso também foi uma coisa libertadora para mim, e eu fico feliz que esse sentimento tenha chegado a você também. Coisa boa, olha, um grande abraço também para sua família. Tá bom? Eu espero novamente a gente se encontrar, quem sabe em outras lives, quem sabe em outros momentos, né, como foi o seminário da OAB, né, e a gente quando a pandemia passar, o Coração de Tinta vai entrar na sua sala de aula, vamos fazer um movimento, quero retornar ao UESC, a minha faculdade. Vamos encher aquele campus lindo de círculos e vamos dialogar. Gente, já pensou? E tem um pessoal muito bom na UESC trabalhando cultura de paz, viu? Tem um trabalho em curso muito interessante. Né? Inclusive, a gente está dividindo sala. Que maravilha! Me mande as dicas de quem são. Nós temos um espaço, né? Deixa eu ver aqui o tempo. Nós temos um espaço dentro da UESC que a gente foi construindo ali no nosso pavilhão mesmo, né? E que o meu sonho era povoar esse espaço com vários projetos e tal. E aí a gente agregou alguns projetos do próprio departamento, e esse ano, né, no final do ano passado, chegaram para nós 2 projetos importantes, que é justamente o Cidade Imaginada, que é da área, né, de um departamento de Ciências Exatas, e esse, né, da Cultura de Paz, né, que é do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas. Eu faço... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que eu faço uma pós-graduação em Ilhéus, e Ilhéus é um dos lugares onde o movimento restaurativo é fortíssimo. Tem muita gente boa já preparada e muita gente se preparando também. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que os lugares onde a violência foi muito forte, histórica, inclusive, e presente, a força da paz, ela também é muito grande. E eu acho, e eu acho interessante como que esse movimento tem surgido do sul da Bahia. Né? O movimento de justiça restaurativa ele tem surgido e forte no sul da Bahia. E aí e aqui a gente... Isso, a professora Milene Ávila, que é a coordenadora desse projeto dentro da UESC. Né? Mas vamos lá, o tempo está acabando. Ó, então, Luciana, luta aí. Tem que registrar a presença, saudade. Coisa maravilhosa. Um outro... Assim, uma outra parceria do Coração de Tinta, a Clínica de Direitos Humanos da UESB. A gente já fez algumas ações restaurativas, inclusive em parceria, e ainda temos outras para construir. Estamos sempre, né, construindo por aí. Mas é isso, outra oportunidade depois da pandemia são as corridas da vida, né? Ainda está correndo? Sim, firme e forte. Eu tive uma lesão, mas já estou recuperada. Já estou ali nos 12, 15 quilômetros. Daqui a pouco eu chego. Tá bom, olha. Muito obrigado, Janine. Um grande beijo no coração. E obrigado a vocês também que estiveram aqui com a gente. Na semana que vem,
a gente vai estar aqui conversando, a gente continua falando, né, sobre essas questões, né, ou questões próximas, e a gente vai conversar na semana que vem com a advogada Ludmila Vieira, que é da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Itabuna. A gente vai falar a respeito de compliance. O tempo está acabando. Tchau, tchau. Grande beijo para todo mundo. Tá bom. Tchau, Aline. Beijo. Beijo.